vida, Senhor, do nosso amado pastor, Pai. Senhor, eu sei que Tu detens todo o poder nos céus e na terra, Pai. Que todo joelho se dobra diante de Ti, Senhor, e que toda língua, Senhor, confessará o Teu nome, Pai. Senhor, eu sei que Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, Pai. Tu és o grande eu sou, Pai. Tu és o grande eu sou, Senhor, e eu quero, Senhor, clamar a Ti pela vida do meu amado pastor, Pai. Que o Senhor venha restabelecer, Senhor, a sua saúde, Pai. Que o Senhor venha capacitá-lo, Senhor, nesse momento, Pai. Que Tu venhas encher ele com o Teu Espírito, Senhor. Eu creio no Teu poder, Senhor. Eu creio, Senhor, no sangue de Jesus derramado na cruz, Senhor. E a Tua palavra nos diz, Senhor, que sobre Ele foram lançados, Senhor, as nossas enfermidades e o nosso pecado, Pai. Estavam sobre o Teu Filho quando Ele derramou o sangue na cruz, Pai. Senhor, que Tu possa restabelecer, Senhor, a saúde, Senhor, do nosso amado pastor, Senhor, as mãos, os pés, todo o corpo, Pai. Cobre ele com o Teu sangue, Senhor Jesus. Opera, cura, Senhor, na vida do Teu filho, Senhor. Que a gente possa ver, Senhor, ele testemunhando, Senhor, daquilo, Senhor, que Tu estás fazendo, Pai, na vida dele, Senhor, da cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Acampa os Teus anjos sobre esse lugar, Senhor. Dá graça ao Teu filhinho, Senhor. Dá poder, dá autoridade, dá unção, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico feliz de vê-los aqui. É uma alegria sempre muito grande poder estar com vocês, né? Durante a semana a gente tem a oportunidade de estar em alguns lugares e reunido com familiares, com conhecidos, né? Mas esse momento com a igreja sempre é um momento, para mim, um momento especial, poder estar junto com vocês. Eu quero compartilhar com vocês um texto que o Senhor me deu no meio dessa semana, e é um texto que eu me detive um pouquinho essa semana e procurei refletir antes de trazer à igreja. Ele se encontra no profeta Zacarias. Para quem não sabe onde é que fica o profeta Zacarias, se você for na metade da Bíblia, mais ou menos for no Mateus, no Evangelho, você volta um livro, 2 livros. Então, segundo livro antes de Mateus, né? O último é Malaquias, o penúltimo é Zacarias. Capítulo 4 é a palavra que nós vamos estar lendo. E vamos estar, com a permissão de Deus, discorrendo um pouquinho sobre esse texto. Zacarias capítulo 4. Versículo 1. Diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que você vê? E eu respondi: eu vejo um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima. O candelabro com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao vaso que está acima do candelabro, uma à direita do vaso de azeite, eu vejo 2 oliveiras junto a 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ou seja, o que significa essa visão que eu estou tendo? Deus deu uma visão ao profeta. E o anjo me respondeu, que falava comigo: tu não sabes o que é isso? Eu respondi: não, meu senhor, não sei. Prosseguiu ele e me disse: isso é a palavra
do Senhor dada a Zorobabel. Esta é a mensagem que eu tenho para o governador Zorobabel. E a palavra é: não por força, nem por poder. Existe uma versão que fala nem por força, nem por violência. Poder aqui talvez seja uma palavra mais adequada, indicando, claro, o empenho de força humana, de vigor físico, muito provavelmente fazendo menção aos exércitos, a carros e cavalos, né? A poderosos, a soldados, a um grande exército. Não por força nem por poder, né? Mas pelo meu espírito. Ou seja, que se realize, que tem que se realizar através pelo meu espírito, do meu espírito, e não através de força e poder. Versículo 7, a mensagem prossegue e diz: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tu serás uma campina, ou seja, serás transformada numa planície, tu que és um monte que se eleva. Porque ele, Zorobabel, colocará a pedra de remate, ou seja, a pedra de acabamento, em meio a aclamações. E as aclamações, seja graças a Deus, haja graça, graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, deste templo. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é que me enviou a vós outros. E no versículo 10 ainda: por quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quando nós lemos Zacarias capítulo 4, nós nos encontramos, nós somos reportados para que a gente possa entender aonde estamos quando lemos isso. Pastor, nós estamos em que ano, nós estamos em que país, nós estamos em que cidade, nós estamos em que época da história de Israel? Nós estamos em Jerusalém. Junto com um povinho minguado, remanescente, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Olhando ao redor e vendo a cidade toda destruída. Casas destruídas, palácios destruídos. O templo construído por Salomão destruído. Nenhum exército a seu favor, nem poderosos, simplesmente um povo pobre. E uma ordem de Deus para que o governador daquelas poucas pessoas, descendente de Davi, Zorobabel, se você procurar depois nos livros de Mateus, por exemplo, você vai ver a descendência de Davi, você vai chegar a Zorobabel, que logo depois da deportação, né? Daquele momento que eles ficaram 70 anos lá na Babilônia cativo. E quando eles voltam para Jerusalém, o da linhagem de Davi chamava-se Zorobabel, e esse era o governador. E era ele que tinha a responsabilidade, a incumbência de realizar uma tarefa praticamente impossível. Reconstruir o templo de Jerusalém. Conseguiu ver a cidade toda destroçada? Conseguiu imaginar? Ninguém na cidade, poucos pobres na cidade. Ele talvez ali com 20, 30 pessoas para o ajudar na reconstrução de um templo que tinha sido destruído 70 anos antes e construído 500 anos antes por Salomão, o grande templo de Salomão, uma das grandes maravilhas do mundo, todo coberto de ouro, um templo enorme,
uma coisa que as pessoas olhavam e babavam, não acreditavam na suntuosidade daquele templo que o grande rei Salomão fez, mas que os de Nabucodonosor, quando vieram para tomar Jerusalém, destruíram, aniquilaram, queimaram a fogo, roubaram os utensílios, e agora só havia a lembrança daquele grande templo. E aí está lá Zorobabel no meio do povo, a cidade toda destruída, e Deus, ei, eu quero que tu reconstruas o templo. Uma tarefa, humanamente falando, impossível de ser realizada, devido às condições que Zorobabel contava. Diferentemente, irmão, das condições que o rei Salomão contava 500 anos antes. Quando Salomão construiu o grande templo, sabe qual era a equipezinha de pedreiro carpinteiro, vamos falar assim nesses termos, para que a gente possa entender, né? Que ele contava, irmão? Ele contava só com uma equipezinha de 183 mil pessoas. Você pode depois olhar lá em Crônica, você vai ver as pessoas que estavam à disposição de Salomão para a construção do templo. 183 mil pessoas. Como se isso fosse pouco, o pai de Salomão, o rei Davi, deixou toneladas e toneladas, literalmente, de ouro, de pedras preciosas, de prata, de bronze. Salomão contava com cedro vindo direto do Líbano, madeira de melhor qualidade. Os melhores empreiteiros, artífices, Salomão tinha de melhor. E mais, Salomão era um rei poderoso. Ele não era como Zorobabel, que estava no meio das nações, sendo ameaçado por várias nações que estavam ao redor, impedindo que Jerusalém fosse reconstruída. Nós vemos isso em Esdras, nós vimos isso em Neemias, a oposição que os hebreus encontravam por parte daqueles povos que estavam ao redor, tentando inibir a realização não somente do templo, mas da construção do muro, que nós vemos lá em Neemias, né? Salomão, diferentemente, ele reinava, diz a Bíblia que reinava desde o Eufrates, o rio, até a divisa com o Egito. Todas aquelas nações o rei Salomão dominava. Então, quem queria se opor à execução dessa grande obra? Ninguém. Então, as condições de Salomão eram outras, totalmente diferentes da de agora, da de 500 anos depois e 70 anos depois do sofrimento de ver a sua nação destruída. Na verdade, irmãos, o próprio Zorobabel estava desacreditado. Sabe por quê? Porque quando a gente vai nessa história, já havia se passado um tempo e esse mesmo grupo havia tentado já reconstruir, recomeçar o templo. Mas aí vieram as oposições e abafaram a obra. Veio um interdito real lá de Ciro, rei Ciro, que havia mandado construir, parar a obra. E o povo estava parado, a obra estava parada, né? Não havia recurso material, não havia recurso humano, não havia um exército para os proteger, e mais, o grupo de pessoas que Zorobabel contava era um grupo de pessoas totalmente desestimuladas. O próprio Zorobabel era desacreditado, irmão. Esse é o contexto. Deus, muitas vezes, nos dá desafios dessa forma. Quando nós somos apanhados, muitas vezes, sem recurso, sem habilidade, sem aliados, sem estrutura. E Deus nos dá uma obra para ser feita, um trabalho para ser feito. Deus nos coloca em desafios, muitas vezes até desafios pessoais nossos, né? Deus nos permite sermos envolvidos em alguma coisa que nós olhamos, cara, eu não tenho condição nenhuma. E muitas vezes, quando nós olhamos para
a Bíblia Sagrada, nós vamos nos deparar com desafios assim. Foi assim o desafio feito a Moisés, foi assim o desafio feito a Gideão. Há tantos homens que olharam para si mesmos, né, e não viram recursos, não viram condição humana, capacidade humana, né? Aqui a palavra não por força nem por poder, quando a gente busca essas palavras no original, não grego, porque é Velho Testamento, mas no hebraico, você vai encontrar a palavra traduzida por força, rail, que significa habilidade, significa eficiência, significa proeza humana. E para poder, coar, significa vigor, força humana. Então, referindo-se aos exércitos, a grandes exércitos. Então, quem era poderoso na época, então? Os que tinham grandes exércitos. Se lembra que Davi fez lá o censo para saber quantos soldados ele tinha? Fez o levantamento lá de quantas pessoas tinham em Israel, porque ele queria saber o tamanho do seu exército. E o exército de Davi deu mais de 1 milhão de pessoas. Zorobabel, ele contava, conforme eu disse, com um número muito reduzido. Se Salomão tinha 183 mil, Zorobabel tinha lá uma equipezinha lá, né, muito fajutinha, né, de pessoas sem condições. E como é que se faz isso? Deus está dizendo, isso não se faz com força, isso não se faz com riqueza, isso não se faz com habilidade, isso não se faz com poder, isso não se faz com capacidade humana. Isso será feito através do meu Espírito. Essa é a palavra. E a visão que Deus dá a Zacarias não podia ser mais perfeita. Zacarias entende. A princípio não, porque o anjo pergunta, o que é isso? Ele disse, eu não sei. Ele viu que era um candelabro, mas não era o candelabro igual que normalmente estava no tabernáculo ou no templo. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Né? Lembram-se que havia uma das peças, quando Deus dá para Moisés as peças ali, tinha várias coisas, tinha o propiciatório, tinha o altar do incenso, tinha a mesa dos pães da proposição e tinha o candelabro, que ficava num determinado lugar, que tinham justamente 7 lâmpadas. Né? Quem não conhece, é um candelabro que tem 7 lâmpadas, né? Os tubinhos, e embaixo ficava o recipiente com o quê? Com azeite. O azeite era o combustível para que as lâmpadas ficassem acesas. Isso ficava continuamente aceso no tabernáculo. Mas tem uma diferença. Nessa visão, o profeta vê em cima das lâmpadas um vaso. E em cima do vaso, ou do lado do vaso, 2 raminhos de oliveira, um à direita e um à esquerda. E esses raminhos vertiam azeite dourado, que vinha e era trazido ao candelabro. O candelabro era alimentado por esses raminhos de azeite que mantinham as luzes acesas. Diferentemente no tabernáculo. Por quê? Porque no tabernáculo tinha um sacerdote. E o sacerdote tinha que chegar no candelabro e dizer, quero ver se tem azeite ainda. O azeite já está no fim, já vai acabar, deixa eu botar mais um pouquinho de azeite. E o sacerdote que botava. Então havia o trabalho humano. Esse era o sentido da visão. Havia a interferência humana. Se o sacerdote não repusesse o azeite, literalmente a luz se apagava. Na visão de Zacarias, isso não acontecia, porque o próprio Deus, ele vertia através dos raminhos o azeite para o candelabro. E o profeta entende então a palavra que Deus dá no versículo 6. E a palavra é, não por força ou nem por poder, quer dizer, nem por interferência da ação humana, ou pelo menos não é a ação humana que será decisiva. O fato decisivo será o agir do meu espírito. Por isso que Deus diz, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. A palavra não podia ser mais propícia para
aquelas pessoas, né? A palavra de ânimo. Porque aquelas pessoas precisavam de uma palavra de ânimo. Aquele momento era um momento de desconsolo, era um momento de tristeza, né? Era um momento terrível, de desesperança. Como é que alguém poderia empreender algo assim diante da escassez? Você que é um empresário, você que empreende, como é que você vai empreender alguma coisa se você estiver na lona? Se você estiver, ao contrário, com dívida, e Deus diz para você lá, faça isso, como é que você vai fazer? Normalmente a pessoa vai se abater. Vai faltar iniciativa para se fazer algo que a gente deduz que necessita de conhecimento, de experiência, de recurso, de capacidade ou de ajuda humana. Eles não tinham ajuda de ninguém, eles estavam sozinhos numa terra de ninguém, totalmente devassada, destruída. Mas o desafio foi lançado. E Deus traz essa palavra, diz para Zorobabel, que a obra que nós vamos fazer, Deus dizendo, será uma obra que não se faz com exército, que não se faz com ouro, que não se faz com prata, que não se faz com uma grande equipe. Essa obra se fará através do meu espírito, com o meu agir. Isso não significava e não significou que Zorobabel e as pessoas que estavam ali tivessem alguma participação. Claro, irmão, né? Porque alguém pode imaginar que quando Deus disse pelo meu espírito, que então as pessoas iriam se sentar, né? E Deus iria mandar do céu um templo pronto. O fato de nós trabalharmos, o fato de nós nos empenharmos, o fato de nós nos esforçarmos, não significa que uma ação ou uma conquista ou uma vitória não tenha sido dado definitivamente ou decisivamente através do agir de Deus. Porque muitas vezes nós tentamos fazer algo, mas se Deus não agir, nada acontece. Não adianta aqueles que constroem a casa, em vão trabalham os edificadores, se o Senhor não edificar. Em vão trabalha a sentinela, se o Senhor não vigiar. Existem momentos que, muito embora a gente tenha uma participação, não significa que essa ação, ou essa conquista, ou esse objetivo, esse alvo alcançado, tenha sido graças ao meu esforço. Nem uma coisa nem outra. O agir de Deus não anula a minha ação. Eu me lembro de Jesus Cristo. Quem foi que ressuscitou Lázaro? Foi Jesus. Foi uma ação feita por quê? Foi algum médico lá, fez alguma respiração boca a boca lá no lado, lá, bateu no peito dele, fez aquela massagem lá e tentou trazer o Lázaro de volta. Houve alguma participação? Botaram ele lá numa clínica excepcional lá, que ressuscita a gente depois de 4 dias morto? Não. Foi um agir de Deus. Mas teve uma participação humana? Teve uma participação humana. Jesus, antes de ordenar Lázaro saísse, eles vão lá e tiram a pedra. E foram lá e tiraram a pedra, rolaram a pedra. É uma participação humana. E depois que Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro não podia vir para fora, ele estava todo enfaixado. Aí ele diz, vai lá, tira lá a faixa dele lá, ele está todo enrolado lá, desenrola ele para ele andar para cá. Foi um agir de Deus? Foi um agir totalmente de Deus. Mas houve uma participação humana. A aplicação desta palavra é óbvia. E eu sempre digo assim, eu não me canso de repetir, a palavra de Deus, ela tem que ter uma aplicação na nossa vida, né? Não basta tão somente nós entendermos a mensagem, mas no fundo nós pensamos, puxa, mas na minha vida prática, como é que isso se dá, né? Como isso acontece? Eu quero dizer para você que, assim como Zorobabel, ele se viu diante de um grande desafio, assim, tendo pouca força e tendo pouca condição, pouco recurso para realizar, muitas vezes nós nos apanhamos diante de desafios, diante de
de situações que inescapáveis, quer dizer, que muitas vezes nós não escolhemos, coisas até que nós não buscamos, que até não tenhamos contribuído para isso, que não tenha sido culpa nossa, mas quando nós abrimos os olhos, nós estamos diante da situação. E a situação precisa ser vencida, né? Aquilo tem que ser feito, aquilo tem que ser realizado. Mas aí nós olhamos para nós e nós fazemos como Zorobabel. Se puxa, Senhor, mas olha para a minha condição, Senhor, né? Olha para os meus recursos. Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu entendo que essa é a hora de nós ouvirmos da parte de Deus, o Espírito Santo, falar ao nosso coração: meu filho, não olha para a tua fraqueza, não olha para a tua pequenez, não olha para a escassez dos teus recursos, não olha para a ausência de aliados, não repare pela falta de recurso humano. Isso que você vai vencer, o que você vai alcançar, é algo que não será feito pelo excesso de recurso humano, pela tua experiência, pela tua condição, pela tua capacidade ou pela ajuda que você tem. Isso será feito através do meu Espírito. Nem sempre é assim na nossa vida. Muitas vezes nós temos a condição de resolver os nossos problemas e Deus nos permite com os nossos recursos, irmãos. Eu seria um idiota se eu dissesse o contrário. Eu posso dizer até que na grande maioria das nossas situações, Deus nos permite nós resolvermos as nossas coisas com os nossos recursos. Estou com um problema na minha casa. Queimou um troço lá, sei lá. Estou lá, eu tenho dinheiro. Você tem um dinheiro. Paga, resolveu, pronto, acabou. Bateu o carro. Tem um seguro. Franquia está alta que não é mole, mas... Está lá, resolve, tem um seguro, pagou, resolve. Tem muitas coisas que é assim na nossa vida, se eu disser que não. E às vezes, dependendo da sua condição econômica, do seu poder, da sua força dentro do contexto, você terá condições de resolver problemas que os meus. Mas vai chegar um momento em que você vai olhar e você vai medir a tua condição, a tua capacidade, o teu recurso, e você vai dizer: não tem condição, então não é para você. Para o teu recurso, para a tua capacidade, para os teus recursos, para a tua condição. É algo que Deus vai fazer, se você evidentemente crer. Você já viveu isso? Eu já vivi. Eu torno sempre a dizer que eu sou um cara ruim de dar testemunho, que não é mole, irmão, mas eu tenho testemunho demais. Mas às vezes eu tenho receio assim que alguém até possa interpretar, às vezes mal, os testemunhos, né? Mas eu tenho tanto testemunho nessa área quando começamos nossa empresa, né? Isso em 1986, o Dani se lembra disso, né? Sem nenhuma experiência como construtor. Tinha como engenheiro, mas não como construtor. Recém saído de um desemprego, né? Querendo começar uma incorporadora, quando era o tempo ainda de fazer isso, e era esse tempo de fazer. E todo mundo dizia: esquece. O banco que vai financiar para você, não vou fazer propaganda aqui, claro. Ele requer pelo menos 3 anos de experiência na área de construção civil. Irmãos, como construtor, eu não tinha feito uma casa de cachorro. Eu não tinha feito uma casa de cachorro. Eu não tinha feito uma kitnet, irmão. Nós fizemos um projeto. E meu falecido pai empenhou o seu nome. E daí? O que era o seu pai? Meu pai era um professor universitário. E alguns meses depois, quando nós estivemos no banco,
para ter a notícia. O rapaz que fazia parte da equipe técnica que avaliava as condições da empresa, ele dizia, não tem como sair esse financiamento. Não tem. O senhor não tem histórico, não vai passar. E aí, quando saiu a aprovação, eles perguntaram para nós, essa foi a pergunta, me lembro do nome da pessoa, chamava-se Lírio, o rapaz. E ele disse para nós, quem é o figurão em Brasília que conseguiu para vocês esse financiamento? Por quê? Não, porque isso veio para nós goela abaixo. Nós não tivemos como dizer não. Nós tivemos como aprovar. Eu disse, olha, realmente nós temos um figurão. Cara bom, hein? Mas ele não mora em Brasília, não. Mas Brasília é os caras. Não, ele mora no céu. É o meu Senhor. Foi ele que conseguiu. Foi ele que nos deu. Foi uma coisa que ninguém nunca entendeu. Como é que nós conseguimos? Nós não empenhamos absolutamente nada. Né? A porta como Deus abriu e que depois Ele mesmo fechou para que hoje pudéssemos estar. Né? Mas aquilo que trabalhei há 20 anos, 30 anos atrás, repercute até hoje. E hoje ainda eu tenho frutos daquela época, daquele trabalho que me possibilitam hoje ser um pastor. Quando a gente olha para tantas pessoas que se viram tão pequeninos, né, diante do grande desafio, nós precisamos receber uma palavra de estímulo, como Zorobabel recebeu, essa palavra de estímulo. Né? Não olhe para a tua fraqueza, não olhe para a tua falta de condição. Gideão foi chamado para libertar o povo de Israel dos midianitas. Aí o Gideão disse, Senhor, quem é que eu sou? Eu sou o menor na minha casa. A minha tribo é a menor das tribos. Né? E aí Deus disse para Gideão o quê? Gideão, não olha para a tua fraqueza, não olha para o teu tamanho, não olha para a tua escassez de recurso. Eu vou fazer essa obra. E para você saber que eu vou fazer essa obra, vai ser tão fácil para você fazer isso, que é como se você fosse lutar contra um homem só. É assim que disse Deus para Gideão. E quando Gideão foi preparar o exército para fazer aquilo que Deus estava mandando, ele apareceu lá, sei lá, com 30, 40, 50 mil pessoas, e Deus disse assim, para ele, é muita gente para lutar contra um exército, sei lá, de 300, 400 mil pessoas. É muita gente. Como muita gente? Não, tem muita gente. Deus disse, tem muita gente. Vamos diminuir esse exército aí, vamos diminuir. Mas como, senhor? Não, vamos diminuir. Quem é covarde vai para casa. Aí foi um monte para casa, a maioria foi para casa. Ficou ainda 10 mil lá, os 30 e poucos mil. Aí Deus olhou. Rapaz, mas tem muita gente ainda. Ô, Gideão, tem muita gente. Faz favor, senhor. Gideão, a obra que eu vou fazer é uma obra que não será necessário poder e força humana. Será eu que vou fazer? Eu que vou fazer essa obra? Será pelo meu agir? Será pelo meu espírito? Então agora você bota eles num ribeiro, manda eles beber água. Quem botar a boca na água assim, que nem um cachorro, você manda embora. Quem trouxer com a mão na boca, você separa. 300 só fizeram assim. Com isso aí que você vai vencer. Ah, o senhor está brincando, senhor. Isso é com isso. Você vai fazer essa grande obra, essa grande libertação com 300 homens. Muitas vezes nós nos deparamos com situações muito estranhas, né? Se puxa, Deus, realmente é impossível fazer. Jesus disse para os discípulos, ei, nós estamos com 5 mil pessoas aqui, vamos dar comida para essa turma. E aí os caras não entenderam. Já era tarde, né?
Como assim dar comida para esse pessoal? Sim, vamos alimentá-los. Senhor, mas não tem como alimentá-los. Por quê? Porque nós só temos aqui 2 peixes e 5 pães. Não tem mais nada, ninguém trouxe comida. Como alimentar todo mundo? Bom, vocês vão alimentar. Não somente alimentaram todas aquelas pessoas, como sobrou comida. Por quê? Porque Jesus não estava contando, o Jefferson, com 3 carretas de peixe encostadas do lado, e nem com a padaria do seu Manuel do outro lado lá, fazendo pão. Jesus estava contando com 2 peixes e 5 pães. Zorobabel precisava entender isso. Que a obra que Deus queria que ele realizasse não se faria com recursos humanos. Deus disse, eu vou ser o provedor nesses dias. Vocês não têm ouro, não têm prata, não têm madeira, eu vou ser o provedor. Vocês não têm um exército para proteger vocês dos inimigos, eu vou ser o protetor de vocês. Vocês são cansados, alguns velhos, poucas pessoas, eu vou ser a força de vocês. E vocês vão realizar essa obra. Vocês vão conquistar aquilo que eu quero que vocês façam. E quando nós falamos isso, irmãos, eu não estou falando somente na questão da obra de Deus. Na nossa vida pessoal, muitas vezes é assim. Nós vamos olhar para nós e nós não vamos encontrar em nós mesmos, sabe? Aquilo que a gente esperaria encontrar, e a gente desanima, né? Puxa vida, como é que eu vou fazer? Deus, Ele sempre nos dará a oportunidade, em algum momento da nossa vida, de nós experimentarmos essa realidade. De nós alcançarmos ou conquistarmos algo, e nós chegarmos no final e dizermos, isso foi graça de Deus, eu não podia. Por isso que a Bíblia diz ali no versículo que nós lemos, não sei se você se lembra, no versículo 7, diz assim, quem és tu, ó grande monte? O grande monte aqui era um monte de dificuldades, irmão, tá? Literalmente o monte aqui era monte de dificuldade, de oposições, de escassez, né? A escassez era gigante, era pobreza, irmão. Esse era um monte, uma oposição. Um monte, o sentido aqui é de oposição. Quem és tu, ó monte? Diante de Zorobabel, esse que tinha a tarefa, agora no começo de realizar essa tarefa. E Deus diz, o que é falta de material, falta de exército? Isso não é nada, sei o que vou fazer. Ô monte, você vai virar o quê? Numa campina. Você vai ser virado numa planície. Não tem, para Deus não tem obstáculo, não tem impedimento, não tem nada, irmão. Deus faz tudo. Paulo diz que tudo procede de Deus. Porque ele, Zorobabel, colocará a pedra de remate. A pedra de remate, para você entender, é a pedra de acabamento. Ele iniciou o fundamento e ele iria acabar, quando todos diziam que ele não ia acabar. Todos diziam, Zorobabel está desacreditado, Zorobabel já provou que não tem condição, ele não vai conseguir. E as próprias pessoas estavam desmotivadas. Mas Deus diz o seguinte, né? Ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Sabe qual é a aclamação aqui? Haja graça, e graça para ela. O que é? Graças a Deus. Isso aí foi graças a Deus. Isso aí foi obra de Deus. Sabe, irmão? Não é graças ao homem. Deus, ele ia requerer o reconhecimento do seu poder e do seu agir. Por isso ele permite que as pessoas muitas vezes se sintam fracas, desprovidas, para que depois não se gloriem em si. Foi isso que ele disse para Gideão. Gideão, manda essa turma embora, porque eles vão dizer que eles que venceram os inimigos. Manda embora, eu quero pouca gente. Fique notório que eles não poderiam realizar essa obra. E aí o meu nome será glorificado. É assim que Deus faz muitas vezes. Então não é ruim, irmão, quando nós estamos um pouco incrédulos e Deus nos bota numa situação em que a gente diz, e agora, José? Como diria o meu pastor. E agora, José? O que nós vamos fazer? Agora, irmão, agora é contar com Deus.
Agora é confiar em Deus. Agora é esperar no agir de Deus, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o oposto é o pior. São dois opostos, são dois extremos. Um extremo é quando a gente diz, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não sou. E Deus diz, vai. É através do meu espírito. E outra coisa é quando nós dizemos, deixa comigo. É o outro oposto. Deixa comigo o que eu faço. Eu tenho as condições. Deus também usa situações assim. Eu tenho experiência. Fulano, é comigo. Falou com o cara que sabe. Aqui está o cara que entende. Meu irmão, estás precisando de quanto? Tanto, está comigo, deixa comigo. E aí, muitas vezes a gente parte para uma conquista, parte para um desafio, confiando exclusivamente em nós. E aí, essa palavra pode ser diferente, não a essência da palavra. A essência da palavra é isso. Aquilo que esse camarada está achando que vai conseguir através da sua força e do seu valor, dos seus recursos, ele vai entender que não é. Com o passar do tempo, ele vai entender que aquilo que ele fez até então foi em vão. Que aquilo que ele achava que era necessário não foi necessário. E ele vai cair novamente num estado de se humilhar diante de Deus e Deus, eu reconheço Deus. Eu não tenho força para isso, eu achava que tinha. Eu não tenho as condições necessárias, eu não tenho os recursos, então eu preciso de ti. É assim que algumas vezes acontece. Israel, primeira cidade que Israel avança quando vai tomar posse da terra prometida é Jericó. Tem as canções que a gente ouve sobre Jericó, vem lutar com Josué em Jericó, as muralhas ruirão, né? Foi uma destruição absurda, irmão. Deus era com o povo, Deus deu força, habilidade, destreza ao povo de Deus, e o povo de Deus foi lá, o exército de Deus, de Moisés, de Josué, e venceu Jericó. Teve uma ação sobrenatural de Deus, Deus abençoou, mas efetivamente foi aquele exército, com a bênção de Deus, que venceu, né? Foi uma vitória do exército. Bom, aí vamos para a segunda cidade. A segunda cidade era pequenininha, irmão. Chamava-se Ai. A cidade chamava-se Ai. Uma cidade pequena. E aí, Josué disse, bom, pessoal, agora no nosso planejamento aqui, nós temos a segunda cidade. E aí, fulano, vão dar uma espiada para ver como é que é a cidade, se a cidade é grande, pequena, se tem muito soldado, tal, como é que é. Vai dar uma investigada lá. Tá bom. E aí voltam para Josué com a notícia. Josué, é barbada. É barbada, Josué. Essa nós tiramos de letra. E eu quero dizer uma coisa para ti, Josué. Nem incomoda os nossos guerreiros aí. Meu Deus, nós vamos tirar de letra. Manda 3.000 homens, já resolvemos a questão já. Eles iam com 100, 200 mil homens, né, para aquelas lutas. Manda 3.000. Cara, lá não tem nada lá dentro. É uma turma lá de... Meu Deus. Vai ser a coisa mais fácil. A confiança na sua própria condição. Mas eles estavam em pecado e nem sabiam. Porque um deles, de Israel, tinha dado uma surrupiada em algumas coisas quando entraram em Jericó e escondeu. E aí, irmão, quando nós estamos mal diante de Deus, por mais que a gente tenha força, condição e recurso,
normalmente a gente quebra a cara. E foi isso que aconteceu com os enviados de Josué. Chegaram lá, os 3.000 homens para vencer Ai. E interessante que eles que saíram gritando, ai, ai, ai. A Bíblia não diz isso aqui é eu que estou dizendo, né? Mas é uma coincidência que a cidade chamava-se Ai, né? E aí os 3.000 que tinham condição de dizer, ai, 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 ai. Chegaram para Josué, o que foi, rapaz? Meu Deus, recebemos uma coça dos caras. 36 foram feridos e eles saíram fugidos, irmão. Josué rasgou as roupas, não entendeu? Que é assim. Muitas vezes nós achamos que temos toda a condição, toda a força, todo o poder. E Deus nos mostra que mesmo que Ele nos tenha dado força e poder, algumas vezes Ele quer provar que em algumas situações o que vai prevalecer não é a nossa força e o nosso poder, mesmo que sejam dados por Ele, mas é o agir do Seu Espírito. Aqueles caminhos que nós achamos impossíveis de ser trilhados, sabe? Aquelas coisas assim que a gente não tem como. Eu tenho um testemunho, irmão, que eu vou dar, eu estou pedindo autorização para Deus ainda. Deus sabe por que eu estou pedindo autorização. E um dia vocês vão entender por que eu estou pedindo autorização para dar esse testemunho. E algo que eu esperei 20 anos. Os irmãos já ouviram eu falar alguma vez na igreja de lutas que eu passei e aguardei 20 anos, né? E meu filho sabe do que falo, minha esposa, né? A vitória que Deus nos deu, que era uma vitória, que era uma luta em glória para nós. Perdida. Perdida, literalmente perdida. Nada que se pudesse fazer, né, nós conseguiríamos. Mas Deus nos deu a vitória. De uma forma que você não entenderia, ou você diria assim, oh, isso foi um milagre. Isso foi o que os meus filhos disseram à ocasião. Né? Situações em que a gente muitas vezes se depara com essa impossibilidade humana, né? Mas eu diria que o perigoso é quando a gente acha que pode, né? Que a gente tem condição, que a gente vai fazer e a gente vai conquistar pela nossa própria força, pela nossa própria força. Muitas vezes nós fazemos como uma mulher que tinha fluxo de sangue. Essa mulher que tinha fluxo de sangue durante 12 anos, ela tinha uma esperança. E a esperança dela estava nos recursos dela e nos médicos que ela havia contratado. A esperança dela era exclusivamente nisso, porque ela não conhecia o Senhor. Ela não tinha uma experiência com o Senhor. Né? Nós sabemos que Deus usa os médicos, Deus pode usar os médicos são uma bênção, a medicina, a ciência. Mas existem situações, conforme eu disse bem no início, existem situações que Deus deixa bem claro, que muito embora a gente possa fazer uso e até ter alguma participação na experiência, no recurso humano, mas o agir efetivamente vai ser do seu espírito. A mulher gastou tudo que tinha. Eu não sei se ela era uma mulher rica. A Bíblia não diz se ela era rica. A Bíblia só diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. E diz a Bíblia que ela ia de mal a pior. Né? E entendo que essa mulher, a experiência pessoal dela, era a experiência de passar por uma situação em que a solução para ela não estaria baseada em recursos e conhecimento humano, mas em cima do poder de Deus. Ela poderia ter alcançado a cura. Quantas pessoas são curadas fazendo tratamentos médicos? Não é verdade? Nós sabemos. Acho que até a grande maioria das pessoas. Mas sabe lá, de repente você entra numa situação e você vai ouvir um diagnóstico, como eu ouvi, de um médico em São Paulo. Fernando, a tua cura é só milagre. Eu ouvi isso do médico, Dr. Paulo Hoff. Eu disse, olha, doutor,
Se Deus me curar, eu venho aqui a São Paulo dar o testemunho. O senhor vai ter que me atender. O senhor vai saber que eu fui curado. Hã? Então, existem situações que a gente não se ilude, que a gente até às vezes faz coisas até para acalmar o coração de esposa, de filhos, mas você entende a realidade. Você sabe que o caminho que você está trilhando é um caminho que depende eminentemente do poder e do agir de Deus, e não da força e do poder do homem. É muito comum a gente querer se basear na nossa capacidade, na nossa condição. Preste, mulheres, atenção, mulheres que não têm marido crente. Preste atenção, maridos que não têm mulher crente. Muitas vezes, normalmente quem diz isso é mulher, homem não diz isso. Tipo assim, pastor, deixa comigo. Tu vai ver só se ele se converte ou não. Você já ouviu isso? Não? Não? Nunca ouviu? Mas acontece. Ou seja, algumas vezes nós achamos que pela nossa força, que pela nossa pressão, para não dizer pela nossa chantagem, muitas vezes emocional, né? De a gente querer trazer parentes nossos, filhos nossos, cônjuges nossos à igreja, baseado no nosso poder de persuasão. É? Você sabe que existem pessoas que realmente creem, né? Por isso a pressão, muitas vezes em cima. Olha só, né? Meus filhos hoje, graças a Deus, todos casados, né? Acho que estão bem com Deus, né? Acho que alguns precisam melhorar um pouquinho, mas acho que estão bem com Deus. Você imagina eu trazer meus filhos na igreja até os 14 anos, 13, 14 anos? Claro, eram pequenos, né? E de repente, meu filho chega aos 18 anos, e aí, meu queridão, papai, pastor, papai, tchau. Estou indo conhecer a Babilônia, vou conhecer o mundo. E o que você vai fazer? O quê? Filho meu? De jeito nenhum. É isso que você vai... Isso é força humana, é poder humano. Esse é o típico caso para o agir do Espírito Santo de Deus. Papai, o guri está com 25 anos em casa. Hoje a geração de hoje fica até 40 anos em casa, parece, né? Casa, separa e quando separa, volta para casa de novo dos pais. Né? Hoje está uma maravilha, hoje está uma beleza. E aí, às vezes eu vejo parentes nossos aí, né? A filha com 30 e poucos anos quer ir para balada. Né? Quer ir para balada, mas a filha foi criada na igreja. Né? Foi apresentada na igreja, batizada na igreja, ouviu a palavra. E aí o que o pai vai fazer? Vou, como pastor, dizer o seguinte para ele: não deixa. Vou dizer isso para ele? Claro que não. Deixa, meu filho. O que tu vai fazer? Vais querer agora converter a tua filha ou reconverter na força? Na persuasão? Isso é força e poder humano. Essa palavra ela é muito apropriada para esses casos, nas nossas relações com o esposo, né? Com filhos. Meu filho, você vai para a balada? Vou. Tá bom, filho, vai. Só quero dizer para ti que isso não é um bom caminho para ti. As pessoas com quem você vai se relacionar não têm a tua cabeça, não foram criados como você criou. Não, pai, eu vou. Tá bom, vai. Né? E eu vou lá para o quarto e vou orar para que Deus converta o coração do meu filho, porque eu sei que não vai ser pela minha força, não vai ser pela minha pressão, não vai ser o fato de eu trazer, né, o filho acorrentado, porque isso é ação de Deus. A esposa resolve fazer um jejum. Não é jejum. Como é que é o nome? Hã?
Abstinência? É abstinência, eu acho que é. Né? O maridão fica num sofrimento, cara. O maridão, um cara novo ainda, né? Um guri novo, saudável. E a mulher disse, não tens ido na igreja? Se tu não for na igreja, não tem. Se faz isso, não se faz. Porque pode até atrapalhar. Eu sei que ninguém consegue atrapalhar Deus. No fundo, quando Deus realiza, Deus realiza. Mas cá para nós, irmão, não ajuda em nada, né? Então, convide o esposo. Você é crente, marido ou esposa, não é? Convide. Vamos comigo, querido. Não quero. Tá bom, tudo bem, eu estou indo, tá? Tá bom. Quantas vezes as pessoas querem converter, né, o marido ou converter os filhos na base da força, da pressão. Conta-se, para encerrar, né, irmão? Chega, né, pastor? Diz que um daqueles discípulos de Lampião se converteu. O discípulo de Lampião se converteu, irmão. O cara que usava a peixeira, né? Só na peixeira. E o cara se converteu. Mas se converteu, irmão, de um jeito que o cara queria ganhar todo mundo para Jesus. O cangaceiro. O cara usava a peixeira, né? E aí ele chegava para os supostos discípulos, já dava uma gravata no cara, né? E aí o cara tinha que aceitar Jesus. Aceitar Jesus na marra, né? Porque na força e no poder, né? Mas ele queria mais, ele queria que o cara fosse cheio do Espírito Santo. Então ele metia a peixeira na goela, né? E aí quando o cara metia a peixeira na goela, o cara... E ele se espreme mais um pouquinho que ele já está quase recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então isso evidentemente é uma brincadeira, mas para mostrar a realidade de alguém que quer usar a força emocional, a força psicológica, a força persuasiva para converter. Por isso que muitos de nós, pastores, muitas vezes somos tentados, infelizmente, a fazer uso de estratégia meramente humana para atrair pessoas. Mas não é algo eminentemente ou obrigatoriamente realizado através do Espírito. Essa palavra é uma palavra, acima de tudo, destinada a nós, pastores e igreja. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Júnior, não teve nenhum evangelista e não teve nenhum pastor que você conheça hoje nem na história que conseguiu num dia transformar uma congregação de 120 pessoas em mais de 3.000 almas. Só um, Pedro. Num discurso que ele fez. Mas cá para nós, né, pastor? Era um baita de um templo, era uma baita de uma estrutura, um baita de um som. Não, é nada. Ele fez um discurso e 3.000 almas se converteram. Depois mais não sei quantos dias, mais 2.000 e pouco. Mover o Espírito. E muitas vezes nós, né, ou parte de nós, preocupados muitas vezes em edificarmos templos de Salomão, e não queremos edificar um templo de Zorobabel, porque nem todos constroem templos de Salomão. Isso é uma verdade. Existem ministérios que Deus abençoa, que ao costo se tornam grandes, e existem ministérios que Deus abençoa, que se tornam pequenos. E tudo vem de Deus e tudo é de Deus. Mas quando nós começamos, nós pastores, a entrarmos a contar efetivamente, não com o agir efetivo do Espírito Santo, mas nas nossas estratégias humanas, hoje o que mais existe é modelo de crescimento. Você entra na internet, você pode escolher no Brasil e no mundo 10 modelos de crescimento. Aí você faz lá um curso, fica lá um mês, e aí o cara vem com a ideia, uma estratégia humana, né? Envolvendo muitas vezes
o entretenimento. Hoje é muito comum, né? A estratégia de atrair pessoas, o entretenimento. Então, nós temos conhecimento com empresários que têm dinheiro e estão dispostos a investir. Vamos trazer semana que vem a banda pau. E aí divulga aqui na cidade. Vem a banda tal. E aí, claro, irmão, vai chegar no domingo, sábado aqui, isso aqui vai ficar um quarto de dependência de secretária, de ajudante de uma casa. Não vai ser nada. Por quê? Porque todos vão ver, vai atrair. E muitas vezes isso se torna, né? A gente diz que o pastor fica refém dessa estratégia. E aí ele tem que continuar nesse sistema de entreter as pessoas, muitas vezes de emocionar as pessoas, né? De promover. Algum tempo atrás era muito comum a utilização da psicologia. A psicologia estava entrando dentro da maneira de se tratar as pessoas. Não estou dizendo tratar a nível de problemas de alma, de ressentimento, não, nada nesse sentido. Mas de psicologia transpessoal, envolvendo áreas de regressão, coisa perigosa, coisa tremenda, né? E fazendo muitas vezes a pessoa entrar numa situação terrível, como nós tivemos vários casos de pessoas que foram até internadas, isso em 1990 e pouco, né? Foi uma febre, onde começou a invadir essas coisas. Então, são estratégias, e eu diria, irmãos, às vezes até pior, mais do que humanas, não é só humanas, às vezes é até mais perigoso, né? Quando Deus diz que a forma e a maneira correta de nós vermos a igreja ser edificada é através de pregando a sua palavra, uma palavra como ela é, uma palavra que confronta muitas vezes, não um evangelho adocicado, não um evangelho atraente. Os liberais da teologia, no século XVII, século XVIII, XIX, eles diziam, nós temos que reformular a teologia e nós temos que pregar diferente, porque a Bíblia se tornou um livro antiquado. Já estamos vivendo isso novamente agora, tá? Nesse tempo. Já temos que mudar a Bíblia não serve mais, porque as pessoas de fora do mundo, elas não querem mais ouvir a Bíblia como nós pregamos. Então nós temos que reformular a palavra. Nós temos que reformular aquilo que Deus diz, para que se torne atraente. Como é que você vai tornar algo atraente às pessoas que não é atraente? A palavra ela só é recebida se o Espírito de Deus convencer a pessoa. Se o Espírito Santo mover o coração da pessoa, quem é que vai se alegrar? Quem é que vai ficar contente de achar-se ou de ser visto pela palavra de Deus como um inimigo de Deus, como um pecador condenado ao inferno? Quem é que vai gostar de ouvir isso? Ninguém! Como um dia eu também não gostei. Então hoje o falso evangelho é boa nova. Evangelho é boa nova. Então existe um falso evangelho porque existem notícias boas, que não são verdadeiras. Mas o verdadeiro evangelho, ele confronta. E Deus quer que seja assim. Como eu fui confrontado, como todos que estão aqui um dia foram confrontados, e ninguém tem a condição, né, mesmo em cima do púlpito, de dizer, olha, você é um pecador. Não, você vai dizer, você que está pregando, nós somos. Para aquele que está recebendo, nós somos. Eu fui pior do que você. Eu fiz coisas que você não fez. Mas o dia que Deus me mostrou a minha condição, eu reconheci o meu erro. Evangelho é isso. É ser levado pelo Espírito Santo ao arrependimento. O problema é que nós, pastores, não estamos mais confiando no agir de Deus. Nós estamos confiando no nosso agir, na nossa estratégia, na nossa maneira de entreter as pessoas, na nossa maneira de convencer as pessoas e manter as pessoas na igreja. Esse é o problema. E aí você pode, irmão, construir um ministério gigante, se você usar a estratégia humana. Mas se Jesus botar os olhos na igreja, ele vai poder encontrar uma situação semelhante a Sardes.
ele vai poder encontrar uma situação semelhante a Sardes, a igreja do Apocalipse, que era uma igreja que tinha fama de que vivia, mas estava morta. Uma igreja como Laodiceia, que dizia, eu estou rico, abastado, não tenho falta de nada. E Jesus disse, você não sabe que você é pobre, cego e nu? A maior investida nesse sentido de olhar para a força e poder está nos pastores. Por isso que os pastores estão mudando a sua estratégia. Mas nós permaneceremos sempre crendo que salvação, que conversão, que arrependimento, que transformação é agir de Deus e não ação do homem. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, você vai rir um pouquinho agora, não tem problema nenhum, tá? Pastor, às vezes eu fico assim, preocupado, porque às vezes eu falo, né, os caras vêm a primeira vez na igreja e dizem, pô, esse pastor tem uma cara de brabo, rapaz. Esse pastor, ele fala alto e coisa e tal. Não, não é nada, irmão. Quem me conhece sabe que não é assim. É que é o jeito, né? Às vezes Deus nos faz que nem Ezequiel, né? A Bíblia diz que Deus fez a face de Ezequiel como uma pedra, né? Dura. Mas quem me conhece sabe que não é assim. Né? Eu sou brincalhão, mas em cima de púlpito a gente procura pregar a palavra, né? E a palavra de Deus tem que ser trazida, evidentemente, com seriedade. Muito embora a gente tenha os momentos de descontração, como vai ser agora, né? Você sabe que não era para mim estar hoje aqui. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Minha esposa sempre, todo dia pergunta para mim, como é que tu está hoje? Por causa da quimioterapia. A doença parece que está recuando, mas eu continuo fazendo tratamento. E tem dia, irmãos, que a quimioterapia me quebra. Né? Hoje eu estou da sola do pé até o joelho. Isso aqui está tudo dormente, irmão. Não sinto nada. As mãos, e estou também com mal-estar, porque hoje é o 4º dia da quimioterapia. Eu devia estar hoje, se eu fosse um homem prudente, se eu fosse um homem que cuida da saúde, toma cuidado, era para mim estar hoje na minha cama, irmãos. Você pode ter certeza. Há uns 15 dias atrás eu fiquei em casa, vocês souberam, né? Eu não vi. 15, 20 dias atrás. Porque eu disse, puxa, depois de 6 meses de quimioterapia, eu acho que um domingo eu posso ficar em casa, né? Mas eu fiquei assim, meio assim, né? E eu saí de casa hoje, fui para o tabuleiro, preguei no tabuleiro, 50 minutos, irmão, de pé como estou aqui. E eu peguei, que horas que eu comecei a pregar? Tu visse lá ou tu viu? Não, não era isso, era 8h30? Era? Tá, então deu 1 hora, eu achei que era mais de 1 hora. Mas depois de pregar 50 minutos lá, né? E aí alguém pode dizer assim, vem cá, esse pastor aí é gaúcho? É porque gaúcho fala, né, irmão? Cadê o gauchinho? Está aí o gauchinho, não? O gauchinho está lá? Está ali do lado do gauchinho? Gaúcho fala, irmão. Gaúcho fala. Nós já tivemos alguns gaúchos aqui. Agora nós temos um irmão também que está vindo lá de Canoas, né, com a família, né? O irmão sabe que gaúcho gosta de falar, né? Mas eu não sou gaúcho, não. E eu achei que hoje eu fosse falar pouco. Eu estava até preocupado porque é uma palavra que eu acho que é uma palavra que não é que eu não sou digno. Eu acho que é uma palavra que mereceria até um portador mais competente pela profundidade que é a palavra, né? Mas eu cada vez que eu termino de pregar, eu olho para o relógio, eu não acredito que eu preguei esse tempo todo, né, cara? Porque Deus, ele tem sido maravilhoso, né? E se essa palavra pode se encaixar para alguém, eu acho que ela pode se encaixar para mim, porque meu filho que está ao meu lado, né, minha esposa, as pessoas que estão próximas a nós, sabe como tem sido a nossa luta todos esses anos, né? E
quando chega assim, um dado momento, vem essa avalanche, né, irmão, sobre a minha vida, né, e evidentemente sobre a vida deles, porque eu sou o pai deles, né, e eu disse, meu Deus, como é que vai ser agora, né? Eu preciso das minhas pernas, Senhor, eu fico louco da vida, eu preciso das minhas mãos para mexer na Bíblia, eu gosto de mexer na Bíblia, né, e as coisas caem da mão, cai tudo no chão, irmão. Puxa, Senhor, né, eu preciso de condição para poder trabalhar, para poder te servir. E quando Deus me deu essa palavra, eu digo para você, diante de Jesus Cristo, que eu não pensei em mim. Deus me deu a palavra, eu estava orando, a palavra foi essa, foi clara. E aí eu corri, comecei a anotar as coisas, comecei a pesquisar, né, e preparar a palavra. Mas essa palavra tem tudo a ver com o que eu estou vivendo no momento. Né? A falta de condição humana, né? E eu sou um camarada que eu procuro ser muito lógico e ter sempre um caminho muito lógico na mensagem. Eu acho que a mensagem ela tem que ter uma linha, né, para que as pessoas possam ter a compreensão. A gente não pode divagar muito, né? Mensagem você tem que espremer. Eu sempre digo assim, né? E você tem uma palavrinha, no máximo 2 palavrinhas, né? E a mensagem de hoje é: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Mas em função dessas minhas... faltam-me até as palavras, veja como realmente é complicado. Essas sensações que eu tenho, né? Faltou a palavra agora. Me falta a palavra certa para dizer essas minhas... Não, a neuropatia sim. Mas esses efeitos colaterais, isso que eu ia falar, né? Esses efeitos que aparecem, né, eu tenho que combater. E aí disseram, olha, tem que tomar tal coisa. Putz, cara, eu não tomo remédio, né? Nunca tomei até os 60 anos, 62 anos. Nunca. Irmão, eu tinha orgulho de não tomar remédio. Acho que foi uma das coisas que Deus... que eu tinha orgulho, irmão. Eu chegava nas clínicas, o senhor tem quantos anos? 60 anos. Puxa, mas o senhor está novo. Eu sou, que bom, né? O senhor tomou algum remédio? Nenhum. Estufava o peito. Irmão, agora é de caçamba agora é de caçamba. Sabe como é caçamba? Aquela que derruba o barro assim, levanta... É de caçamba lá em casa, irmão. E a Ruth, aí pega não sei o que, esqueci já tomar isso aquilo, meu Deus do céu, meu Deus. E tem uma danadinha da tal da pregabalina, meu irmão. Eu digo que é a prega. Cara, dá uma baratinada na cabeça da gente, irmão. E tu aqui em cima, o Dani sabe, né? A gente aqui é uma responsabilidade, atenção, não é conversar com 3, 4 amigos, né? Então, existe também a coisa espiritual, a batalha, né? No sentido de atrapalhar, né? A emissão da palavra, né? Então fica muito complicado. Eu disse, puxa Deus, será que tu está me botando no banco de reserva já, Senhor? Puxa, eu queria ficar mais um pouquinho. Né? E eu tenho visto a graça de Deus cada vez, né, que eu prego, que eu, né, me proponho a vir, né, muitas vezes até com oposição de alguns irmãos, não, pastor, fica, não te expõe, né? Mas eu tenho visto, né, a graça de Deus na minha vida, então... alguém ainda acha que eu ainda sou hipócrita quando digo que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu já falei umas 3 vezes isso na igreja. Já. Está amarrado em nome de Jesus, alguém diria. Está louco, pastor? Que é isso, pastor? Não, é verdade, irmão. Digo isso para a glória de Deus. Não por causa da neuropatia. Não por causa do câncer. Não por causa da minha cirurgia. Não por causa dos remédios. Claro que não. Mas por causa de tudo isso, Deus tem sido gracioso comigo. A Bíblia diz que a tua graça é melhor que a vida. E aonde está o deserto, aonde existe sede, a água se torna mais saborosa. Aonde existe falta, aonde existe carência, aonde existem essas coisas, a graça de Deus é uma maravilha, irmãos. Que a graça de Deus inunde a tua vida. Deus disse para Zorobabel, olha, Zorobabel, você começou o fundamento e você vai concluir essa obra.
E quando você concluir, será debaixo de aclamações, e as pessoas, o povo, o meu povo dirá: graças a Deus, graças sobre graça. Não é mérito humano, não é capacidade humana, não é poder humano, é poder de Deus, é agir de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Minha querida, meu querido, teu filho é uma bênção. Ai, pastor, hoje é uma tribulação. Ore por ele, porque isso é agir para Deus. Isso é para o agir de Deus. Não é para a tua disciplina, não é para a tua chantagem. Filho, não vou te dar mais mesada se tu não for mais à igreja. Marido, não tem mais aquela coisa se você não for para a igreja. É Ele que converte. É Ele que edifica a igreja. É Ele que vai fazer você triunfar e alcançar aquilo que você acha que não pode alcançar. E é Ele que vai fazer você triunfar. Você que se acha autossuficiente, você que acha que tem tudo que é necessário para você alcançar os teus objetivos, um dia, talvez Deus te coloque numa situação em que você diga: eu não tenho condição agora. Agora eu dependo do agir de Deus. Isso é maravilhoso. Querido Deus e Pai, te peço perdão, Senhor, se extrapolei excessivamente o tempo que me era necessário para o teu agir. Eu sei, Senhor, que muitas vezes até nesse ponto nós confiamos em nós mesmos e achamos que por falar muito o Senhor agirá mais. E muitas vezes, ó Deus, nós precisamos falar tão pouco. Então eu te peço perdão, Senhor, se eu passei da conta, se, meu Deus, essa mensagem amadureceu e chegou ao ponto de quase apodrecer pelo tempo que levei, que fiz uso da tua palavra. Me perdoa, Senhor, mas olha para cada coração que aqui está, Senhor, eu te peço, para cada vida que aqui tem se achegado, que esta seja a palavra que cada um leve ao seu coração, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu gostaria que você viesse à frente, você que quer receber uma oração, você que diz: Senhor, eu estou nessa condição, me sinto fraco e pequeno diante da minha adversidade, e te peço que o Senhor haja na minha vida. Saia do teu lugar em nome de Jesus e venha à frente. Peço que os irmãos diáconos venham à frente aqui para nós estarmos orando pela vida de você. Aleluia. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, diz que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade
leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, diz que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Se coloque de pé. Que não sou nada sem Aleluia. ti, ó fiel Senhor. Vem cá, Mateus. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, Tudo pode sim ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sim, Deus, eu sei. Eu sei. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem. Mais uma vez. Eu sei. Sim, eu sei. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar.
não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem na tua paz. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Amém. Os irmãos recebem essa palavra. Amém. Pai, não precisa pedir perdão não, tá? Eu tenho orado por isso. Eu tenho orado para que os nossos cultos sejam desconstruídos. Eu tenho orado para que o Senhor venha e faça do jeito dele. Nós temos orado para que o Senhor venha fazer da forma dele. Deus, Ele quer entrar num lugar, irmãos, e Ele quer fazer do jeito dele. Que bom. Pelo menos não vai poder reclamar de mim quando eu pregar demais. Se eu falar demais, eu tenho argumento agora. Glória a Deus. Eu sonho, irmãos, eu sonho. De verdade, tá, queridos? Eu sonho a gente viver um tempo nesse lugar, onde a gente não tenha pressa de ir para casa. Eu sonho, eu quero isso, irmãos. Porque quando a gente está num churrasco, quando a gente está num ambiente de festa, de alegria, a gente não tem pressa de ir para casa. Por que os nossos cultos têm que ser cronometrados? Por quê, irmãos? Depois, se ele quiser me puxar a orelha, puxa. Os nossos cultos não têm que ser programados. Eu não estou falando que a gente vai ser irresponsável aqui, mas se o Senhor vir e quiser fazer, irmãos, a gente vai ter que sair daqui um pouco mais tarde. Amém? Eu anseio por isso. E você que tem pressa de ir para sua casa, meu querido, por favor, perca uns 10 minutos aqui depois do culto. Eu amo os cultos, eu amo a presença de Deus no momento dos louvores da palavra. Mas existe algo de especial também o pós-culto. Quando a gente começa a falar mal um do outro aqui, irmão, coisa boa. Coisa boa é falar mal dos outros. Brincadeira. Coisa boa é a gente dar umas risadas. Não vá embora agora correndo, perca um tempo, fala para umas 2, 3 pessoas que você ama ele. Amém? Amém? Queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado. Glórias a Deus. Se você é casado, dá um beijo na boca da tua esposa aí, meu querido. Amém? Se você é namorado, por favor, só um selinho. Você que é solteiro, fala assim: Senhor, misericórdia de mim. Tem misericórdia. Aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai, por esse tempo, por esse momento. Que a tua presença, Senhor, que foi tão real nessa noite, isso vá conosco para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa semana, para a empresa, Senhor, para o negócio. Que o Senhor esteja com cada irmão aqui, eu te peço em nome de Jesus. Proporcione experiências reais contigo durante essa semana. E que aquilo, Senhor, que nós durante algum tempo depositamos em nosso alicerce, colocando estacas, falando que as coisas iriam acontecer porque nós trabalhamos, porque nós fizemos. Eu creio, Senhor, que o Senhor está desconstruindo, que o Senhor está nos mostrando que não é nem por força, nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus. Eu quero, Senhor, declarar não somente, Senhor, sobre esse ambiente, mas principalmente sobre a vida das pessoas, porque as pessoas são a igreja. O Senhor se manifesta através das pessoas. Nós, Senhor, profetizamos um novo tempo sobre a vida dos irmãos. Nós profetizamos um novo tempo sobre os lares. Nós profetizamos um novo tempo sobre as empresas. Nós declaramos um novo tempo do agir do Senhor, não por força, não pela nossa capacidade e influência, mas porque o Senhor está fazendo. O Senhor está agindo não agora do nosso jeito, mas da forma de Deus. Espírito Santo, Pai, nos leva em paz, em segurança para os nossos lares, nós oramos. É isso que nós te pedimos, amém? E graças a Deus. Amém, meu irmão, vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.